Uma das coisas que eu acho que tem tudo a ver com viver uma vida mais leve é aprender a viver em contentamento. E eu acho que isso engloba vários fatores, então eu decidi trazer uma série aqui pro canal sobre como a gente pode aprender a viver em contentamento. Então, 4 fatores que a gente precisa prestar atenção para que a gente possa conseguir de fato alcançar esse nível de contentamento, assim como Paula nos diz, né? Aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Então hoje a gente vai começar com o vídeo 1 dessa série e eu espero que vocês gostem. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Um vídeo que eu estou super empolgada pra gravar, porque fazia muito tempo que eu queria trazer de novo uma série de vídeos aqui pro canal, e esse vídeo finalmente está saindo do papel. E como eu sempre faço, né, estou não fazendo agora, mas muito prazer, meu nome é Natália Cantini, seja muito bem-vindo a este canal, onde eu falo um pouquinho sobre como viver uma vida mais leve. Enfim, eu me bananei um pouquinho na introdução, né, mas, gente, eu tô empolgada. Eu estava refletindo, né, de fato, sobre esse versículo, né, em que Paulo diz que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, né, aprendi a viver com muito, com pouco, e eu realmente comecei a pensar sobre quais fatores nos levam a viver em contentamento e o que pode nos atrapalhar nessa jornada. Então eu separei aqui 4 tópicos para tratar com vocês, então cada vez a gente vai tratar de um tópico diferente, e eu espero que possa contribuir e realmente fazer vocês refletirem e que vocês possam de fato colocar isso em prática na rotina de vocês, assim como eu tenho tentado colocar na minha. Ainda estou falhando um pouco, mas a gente vai aprendendo, né? Porque a vida é assim, a gente vai evoluindo um passinho de cada vez. Bom, e o primeiro tópico que eu quero falar com vocês nessa série é sobre comparação. Aquele tópico bem polêmico que a gente adora ler sobre, mas que a gente tem bastante dificuldade às vezes de colocar em prática, né? Eu falo por mim. Gente, a comparação, eu acho que tem tantas coisas que a gente pode falar, tanto em questão de realização pessoal, quanto em questão de autoestima. Enfim, eu acho que tem muitas coisas que a gente pode tratar, e eu acho que a nossa geração, ela é uma geração, quando eu falo nossa geração, assim, de 95 pra cá, tá? Eu sou de 99, mas assim, 95 pra cá, a gente tem tido, assim, sofrido muito desse impacto, especialmente, né? Por conta de rede social, né, o famoso Instagram, que a gente vê todo dia, todo mundo postando foto, viajando, pessoas realizando, postando sua rotina, postando seu dia no trabalho, e a gente constantemente, né, tá se comparando. Às vezes a gente acorda, sei lá, 7 horas da manhã, e sempre tem aquele colega que acordou 5 horas, já foi pra academia, já tomou um café da manhã super saudável, agora tem que trabalhar com um sorriso no rosto, e a gente fala assim, nossa, eu nunca vou alcançar isso na minha vida, ou como é que ele consegue? E a gente fala assim, nossa, eu tô longe de ser essa pessoa, enfim. E a gente tá muito suscetível a isso, né? E existem N fatores que a gente pode usar pra poder minimizar isso, desde o fato de a gente diminuir o nosso consumo de rede social, né? Que eu acho que é uma das coisas que mais vai ajudar, porque a gente fica menos em contato com esse tipo de conteúdo e a gente começa a focar na gente e não nos outros, né? Que eu acho que é o mais importante, foca em você e esquece o restante. Mas existe também a questão de como a gente pode passar a encarar essas coisas, como que a gente pode se olhar, como é que a gente pode olhar pra si mesmo e falar assim, poxa, eu sou assim, eu sou dessa forma, quais são os meus valores, né? Começar a olhar pra si com um olhar de mais amor e também olhar pro próximo com um olhar de cuidado, com um olhar de gratidão e satisfação pela realização do outro e não com um olhar de tristeza, de ter uma certa inveja que às vezes a gente cria, né? Porque a gente vê o outro fazendo e a gente não tá na mesma posição, e é aí que mora o perigo, né? Como eu disse, gente, esse assunto ele se desdobra em 1000 fatores, né? Desde a questão estética, né, que eu acho que hoje é muito forte para nós mulheres. Existe o cuidado, né, que a gente tem que ter com vaidade, para aquela vaidade excessiva, aquela coisa que não agrada a Deus. Mas existe também a questão de você se olhar com um olhar de amor, com um olhar de criatura, né, de feitio do nosso Pai, que pensou em cada detalhe seu. E eu lembro de um trechinho daquele livro que eu até já falei várias vezes aqui no canal, que é o Liturgia do Ordinário, que ela faz uma analogia muito bacana de pense que você foi, né, ali na Capela Sistina, ou se você foi em algum lugar que você acha muito bonito. E pense que de repente você começou a olhar para aquelas obras de arte tão belas e começou a apontar os defeitos, né? Você foi entrar lá naquelas pinturas lindas e maravilhosas nos tetos das igrejas e você falou assim, nossa, aquela pintura ali tá meio borrada, ou o pé daquele anjo ali tá meio torto. Você começa a achar defeito e problema e as pessoas vão olhar para você e falar assim, minha filha, doida, olha essa obra de arte linda e você tá achando problema? E ela falou isso pra gente poder olhar pra essa visão e olhar pra si mesmo, porque às vezes a gente para na frente do espelho, né, e começa a falar assim, nossa, meu nariz é assim, meu olho é um pouco mais torto que o outro, olha, meu dente é muito grande.
E a gente começa a achar defeito na gente. E é mais ou menos, se você for parar pra pensar, é mais ou menos a mesma analogia, a mesma lógica, do tipo, se você vai lá na Capela Sistina, que é uma obra, assim, renomada, que foi feita por um artista renomado, e você começar a achar defeito, e você faz a mesma coisa com você, que foi uma criatura feita pelo Deus maravilhoso, Criador do Universo. A gente começa a se colocar defeito porque a gente olhou a outra coleguinha no Instagram que postou uma foto X assim, assim, assado. E eu acho que uma das coisas que vai mais, assim, favorecer esse olhar de amor para si próprio é você começar a entender que cada criatura é uma criatura, cada pessoa é uma pessoa e que cada pessoa tem o seu valor e diferencial único e cabe a você olhar para você e se encarar com um olhar distinto de falar assim, meu Deus, esse componente esse compilado de elementos formou quem eu sou, a minha personalidade, quem eu sou, o meu tom de cabelo, os meus cachos, que às vezes são um pouco indefinidos, mas tem a minha personalidade, né? Eu adoro isso no meu cabelo, né? Tem hora que dá trabalho, mas assim, um dia ele tá mais liso, um dia ele tá mais cacheado, um dia ele tá meio ondulado, e cada dia é uma surpresa. E é óbvio que tem dia, como eu falei, dá um trabalhinho, mas eu gosto, porque cada dia é uma coisa diferente. Então, assim, você parar pra olhar pra você e falar assim, meu Deus, eu sou uma criatura única que Deus pensou e fez um compilado de elementos único que formou quem eu sou. E não existe ninguém neste mundo igual a mim, né? Podem existir pessoas muito parecidas com você, mas iguais a você não existe. E por que que eu tô aqui questionando por que que a fulana tem um cabelo XYZ e eu não tenho? Por que que eu tô me achando inferior a ela? Ou por que que a fulana se acha inferior a mim? Né? Se a gente parar realmente e olhar com esse olhar de amor e falar assim, poxa, Deus me fez assim, Deus me pensou dessa forma, e eu sou como aquela obra da Capela Sistina que todo mundo olha e admira e fala assim, meu Deus. Às vezes a gente tem um olhar muito crítico para si, e uma coisa que eu tenho aprendido muito é olhar para si mesmo, olhar para nós com um olhar de mais amor, porque a gente não adianta nada, a gente ter empatia pelo próximo, ter amor pelo próximo e não ter empatia consigo mesmo, e a gente tá ferindo o mandamento, né, que diz amar o seu próximo como a ti mesmo. Então você não pode querer amar mais ao próximo e não amar a si. Você tem que aprender a se amar, você tem que aprender a se respeitar para que você possa fazer o mesmo com o seu próximo. Eu acho que também tem a comparação de desempenho, de produtividade, que é um outro problema muito sério da nossa geração, e que eu já tratei, eu acho, aqui no canal também, esse tópico um pouco, que é a questão de que a gente vê o outro fazendo, o outro acontecendo, o outro vivendo tal etapa da sua vida, e a gente fala assim, nossa, eu tô aqui ainda na faculdade, o fulano já tá no mestrado, né? E a gente fica querendo correr a corrida de outra pessoa. A gente esquece que cada um tem um processo, cada um tem um tempo. E cada um é formado por experiências diferentes. Então eu, Natália, vivi determinadas coisas que eu sei que outras pessoas da minha idade não viveram. Assim como tem outras pessoas da minha idade que viveram coisas que eu ainda não vivi, que talvez vou demorar mais pra viver. Cada pessoa tem um tempo, cada pessoa tem um propósito, tem um processo. E a gente entrar nessa zona de comparação, de querer falar assim, poxa, o fulano já foi pro exterior e eu ainda não fui, é muito injusto. Porque as realidades que cada pessoa vive são completamente diferentes. A estrutura de cada pessoa é completamente diferente. Tem pessoas que nasceram em cidades, em famílias com uma condição mais favorável. E fora isso, gente, tem toda a questão do próprio propósito de Deus, do tempo de Deus para trabalhar nas nossas vidas, sabe? Eu levo isso muito a sério. Que eu já me coloquei, eu já estive nessa posição de olhar para outras pessoas e falar assim, poxa, pessoas mais novas que eu já fizeram coisas que eu ainda não fiz. Mas a verdade é que se a gente realmente entende que Deus tem um propósito para nós, que Ele tem um tempo para trabalhar em nós, a gente também entende que Deus só vai permitir determinadas coisas na nossa vida quando a gente estiver pronto para receber, porque senão o que seria uma bênção se torna um problema na nossa vida, e Deus não quer isso. Então, mais uma vez a gente percebe quanto que a comparação ela é injusta e ela não para poder observar as diferenças que nos rodeiam, né? A gente só pode comparar coisas que estão no mesmo nível, na mesma, sabe, no mesmo lado, no mesmo equilíbrio da balança. Não adianta você querer comparar coisas que são completamente distintas e diferentes, que estão em realidades completamente diferentes, porque senão vai ser muito injusto. Então, é aí que a gente percebe o quanto que a comparação ela é um grande inimigo, né? Porque a gente fica sempre olhando, a gente começa a se frustrar, né? Vendo o outro fazendo, o outro realizando, a gente se frustra e a gente não consegue olhar para o que a gente tem nas nossas mãos, para aquilo que a gente é como pessoa, para aquilo que a gente está fazendo e se contentar e se alegrar e celebrar aquilo que a gente tem. Se tem algo que eu posso dizer que realmente é um dos maiores inimigos do contentamento, da vida leve, é justamente a comparação.
porque ela realmente te coloca no lugar de insatisfação e que você sempre acha que tem alguém melhor que você, e a verdade é que sempre vai ter pessoas melhores que você e em situações piores que você. Isso vale pra todas as pessoas, sempre vão ter pessoas acima e abaixo de você, em qualquer momento da sua vida, sempre, gente, não tem, tipo, aquela pessoa que está no topo da vida 100%, porque sempre vai ter alguém acima dela, sempre vai ter alguém inferior abaixo dela. Isso se aplica a qualquer ser humano na Terra. Então, a gente precisa realmente colocar os pingos nos is, sabe? Se for pra comparar, tem que... Aquela coisa, né? Se for pra se compare com quem você era ontem. Fale assim, poxa, eu evoluí nisso, eu melhorei nisso. Ou não, peraí, isso aqui eu retrocedi, preciso dar um pouquinho mais de atenção. Eu faço isso muito comigo, sabe? Esses dias eu tava refletindo sobre algumas situações na minha vida e eu falei assim, poxa, olha como eu evoluí. Antes eu reagiria a essa situação de tal maneira, e dessa última vez eu reagi de tal maneira. Eu ainda quero melhorar muito, porque ainda não é o nível que eu quero estar, mas eu já evoluí. Essa é uma comparação completamente justa, porque eu estou comparando comigo mesma, que sei dos meus processos, que sei da minha vida e que tive as mesmas experiências que o meu eu do passado, sabe? Então é uma comparação justa. Agora não adianta eu querer comparar a minha vida com a vida de uma pessoa que está lá longe, que tem outra situação de vida, que tem outra realidade, porque, gente, não tem nada de justo nisso. E você vai estar gerando uma insatisfação, um problema na sua vida por uma coisa assim que, se você for parar pra pensar, não tem nem lógica. E por último, gente, eu acho que vale a pena a gente aprender a consumir os conteúdos, a usar as redes sociais, a usar tudo que a gente tem hoje ao nosso redor com sabedoria. Porque, como eu disse, é óbvio que a gente pode reduzir o nosso consumo de mídia social, reduzir o uso de Instagram, que isso vai ajudar muito, porque a gente vai começar realmente a focar naquilo que importa, que é na gente, no nosso relacionamento com Deus, na nossa construção pessoal, e se comparar com a pessoa que você era ontem, que é completamente justo. Agora, caso você precise, por exemplo, no meu caso, eu trabalho com Instagram, então eu não consigo ficar sem o Instagram 100%. Ou você realmente gosta e queira usar isso de uma forma saudável, entenda que você vai ter que aprender a mudar o seu olhar e entenda que às vezes você vai precisar deixar de seguir algumas pessoas. Eu particularmente não sigo pessoas famosas, porque elas estão num nível de realidade completamente tão diferente do meu, sabe? Que se eu ficar consumindo aquele conteúdo e ficar vendo aquilo, eu falo assim, gente, eu não vou conseguir. Eu vou acabar me comparando e não vai ser uma comparação nada justa, né? Porque são realidades completamente diferentes. É óbvio que eu até sigo alguma outra pessoa conhecida, mas eu falo assim, pessoas realmente famosas que vivem de televisão, de jornal, assim, eu não gasto meu tempo vendo isso porque, assim, não vai me acrescentar em nada, né? Ficar vendo a vida da pessoa, primeiro de tudo. E segundo, porque eu caio nesse risco de me comparar com uma pessoa que está num nível completamente diferente que o meu e eu vou querer achar que a realidade dela se enquadra à minha. Isso não acontece na vida real. Então, assim, aprenda a utilizar mídia social com sabedoria, né? Se for preciso restringir o seu tempo de uso de mídia social, especialmente Instagram, restrinja. Tenha cuidado com as pessoas que você segue, que você acompanha. Não é todo mundo que vale o seu seguindo lá, tá? Porque vai te trazer às vezes mais problema do que entretenimento. E também vai tomar o seu tempo, porque você vai ficar vendo aquele feed eternamente e nunca vai parar, né? Não é bom pra nós. E realmente, quando você vê uma outra pessoa e bater aquela pontinha de falar assim, poxa, o outro fez, ou a outra é mais bonita que eu, considere que vocês são pessoas diferentes, com realidades diferentes e que Deus tem um propósito diferente pra você e pra aquela pessoa. Deus te fez de um formato diferente daquela outra pessoa e o que formou quem você é completamente diferente e único de qualquer outra pessoa. Eu acho que a gente precisa realmente aprender a valorizar a nossa essência, a nossa individualidade, aquilo que nos torna únicos, sabe? Eu realmente gosto de parar e pensar nisso, sabe? Porque é óbvio que a gente sempre vai ter pessoas parecidas com gostos similares que os nossos, isso é normal e é daí que surgem as boas amizades, inclusive. Mas 100% igual a você não existe. E olha que coisa maravilhosa. Pensar que Deus parou e dedicou tempo para planejar você, para te criar com seus detalhes únicos, né? E te deu uma trajetória única, te colocou num ambiente único para que você tenha a sua própria trajetória de vida, a sua própria construção de quem você é, do que você vai alcançar na sua carreira profissional, na sua vida sentimental, enfim, em tudo, gente. É um processo muito único e a gente gasta muito tempo com uma coisa tão pequena, que é ficar olhando para a grama do vizinho que tá mais verde, sendo que a gente simplesmente só devia parar e olhar para nossa e focar na nossa e construir o nosso, que é o mais importante de tudo. Enfim, eu vou encerrar esse primeiro vídeo por aqui. Eu espero que vocês fiquem com essa reflexão que possa ajudar vocês, né, a encarar a comparação como ela deve ser, né? Comparar você com o seu eu de ontem, com o seu eu de tempos atrás,
né, e aprendendo a celebrar sua evolução, inclusive, que é um tópico que eu ainda vou tratar nessa série com vocês. E fiquem atentos aí, porque a gente vai abordar mais 3 tópicos dentro dessa questão de contentamento, de como a gente pode aprender a viver em contentamento e viver uma vida mais leve, consequentemente, né, por conta disso. Eu espero que realmente seja edificante para vocês, que traga boas reflexões e boas práticas. Enfim, vou ficar por aqui. Não deixem, né, de deixar o like de vocês, se inscrevam se você ainda não for inscrito, compartilhe esse vídeo com amigos e familiares que possam se interessar pelo conteúdo aqui do canal. E é isso, fiquem com Deus, vejo vocês nos próximos vídeos. Tchau, tchau!